Olá pessoal, então vamos começar a última semana do curso de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. E essa semana ela vai ser mais focada na parte de aplicações em fotografia. Então, ao longo do curso a gente já viu os fundamentos básicos dentro da área de aprendizagem de máquina e aprendizado profundo. Então a gente viu os principais conceitos, notações, algoritmos, como a gente realiza treinamento, faz avaliação, otimiza os modelos, os principais modelos e arquiteturas dentro da parte de classificação em visão computacional e alguns modelos que resolvem as principais tarefas de visão, que são a parte de classificação, segmentação e detecção. Então, com esse conjunto de tópicos, a gente já abordou toda a parte básica de aprendizado de máquina e entendeu como esses algoritmos funcionam dentro da área de visão computacional, que é o que a gente usa na parte de fotografia. Então, a maioria dos modelos que a gente viu, a maioria das tarefas que a gente avaliou, é o que é usado na parte de fotografia, quando a gente está fazendo um novo modelo ou quando a gente tenta resolver uma nova tarefa. E aí nesse módulo a gente vai tentar ver como é que isso se aplica na prática. Então a gente viu diversos modelos, viu diversos algoritmos que a gente pode utilizar para realizar o treinamento, diversas funções de perda, de objetivo, de otimização. Mas aí a gente vai ver agora se a gente tem um novo problema, uma nova tarefa, como é que a gente faz para obter e ajustar os dados para realizar um treinamento de um novo modelo, como é que a gente adapta um modelo para poder resolver a nossa tarefa e como a gente avalia adequadamente o modelo em cada tarefa. Então a gente vai olhar isso, mas voltando o foco para a parte de fotografia. Problemas que são relacionados à área de fotografia computacional, e a gente vai avaliar algumas dessas aplicações durante essa semana. E aí o primeiro algoritmo que a gente vai avaliar, ele é relacionado ao problema de melhoria de foto, que é basicamente a gente quer melhorar uma captura inicial que a gente não enxerga que teve um resultado satisfatório, não teve a qualidade que a gente esperava quando a gente capturou a imagem. E aí, nessa situação, o que é que a gente faria? Então, da forma tradicional, a gente sabe que quando a gente captura a imagem, a gente tem o processo de captura e essa imagem ela vai ser convertida para o formato digital. A gente vai ter a conversão da imagem e com essa versão digitalizada da imagem, a gente pode utilizar qualquer software de melhoria para fazer o processamento, aplicar algum filtro ou tentar mudar as características daquela imagem para que a gente consiga ter um resultado melhor do que o que a gente teve na captura inicial. E aí, além disso, a gente sabe também que dentro da própria câmera a gente tem um conjunto de algoritmos que são utilizados que já tentam fazer essa melhoria automaticamente. Então a câmera vai ter lá um conjunto de operações que já removem ruído que são associados ao próprio dispositivo ou que tentam ajustar a cor, a iluminação, se dentro daquela posição ela vê que tem algum pixel saturado, que teve um excesso de luz que entrou. Então, na própria câmera a gente já tem um conjunto de operações que a gente consegue utilizar para tentar melhorar a captura. E além disso, a gente tem os softwares que a gente utiliza para fazer o processamento, para fazer o ajuste da nossa imagem. Mas a gente sabe que esse é um processo que ele requer um certo conhecimento do que a gente quer obter no final. Então, todos esses algoritmos que são utilizados pela câmera já tem um estudo com base
de quais são os melhores parâmetros que vão ser utilizados para aquele dispositivo obter uma imagem de melhor qualidade. Da mesma forma, para os softwares que a gente utiliza externamente, a gente tem que fazer uma série de testes, aplicar diferentes filtros para poder visualizar o que é que funciona melhor, o que é que a gente espera que funcione melhor para a nossa imagem. E aí, como opção, a gente pode tentar usar os modelos de Deep Learning para aprender quais são essas características. Então, ao invés de ter que usar um software de processamento ou ter que fazer o processamento dentro da câmera, a gente pode integrar um algoritmo de Deep Learning que já vai receber uma imagem e vai dar para a gente uma imagem melhorada com base em vários exemplos que ele viu e aprendeu para poder realizar a inferência depois. E a gente tem esse trabalho do Andrei Ignatov, o DSLR Quality Photos on Mobile Device with Deep Convolutional Networks, que faz exatamente isso. Então, ele recebe uma imagem de um dispositivo móvel e aí com essa imagem ele tenta simular uma imagem DSLR, de uma câmera DSLR. E aí o objetivo é, dado uma imagem X, você vai ter um mapeamento Y que gera uma imagem como se fosse tirada por outro dispositivo que tem uma qualidade melhor, que consegue obter uma qualidade de foto melhor. E aí a gente vai dar uma olhada como ele desenvolveu esse algoritmo, como ele conseguiu treinar esse algoritmo para obter esse resultado. E aí basicamente a gente assume que tem uma imagem de entrada e essa imagem é uma imagem de baixa qualidade. E aí o alvo da gente é, dada essa imagem de baixa qualidade, a gente quer reproduzir essa imagem como se ela tivesse sido capturada por uma câmera DSLR. Então a gente vai fazer uma transformação dessa imagem para essa imagem. E aí para fazer esse treinamento, a gente precisa ter as correspondências, os pares de correspondências no dataset para que a gente consiga treinar o modelo. Então a gente tem que ter as imagens de baixa qualidade obtida por qualquer câmera. Nesse caso ele utilizou dispositivos móveis mais simples. E a gente tem que ter a imagem correspondente na mesma posição, no mesmo horário, com o mesmo ângulo da imagem da DSLR que a gente quer reproduzir com o modelo de Deep Learning. E aí para isso foi montado um dataset. Então esse dataset ele tem 6.000 fotografias e tem capturas sincronizadas de uma DSLR e 3 smartphones. Então as imagens elas são sincronizadas com a captura remota. Então ele tem lá um software que ele utiliza e as imagens elas vão ser tiradas no mesmo momento, ser capturadas no mesmo momento, para não ter nenhuma diferença de iluminação ou com base no horário. E são estabilizadas através do tripé, que a gente tira a ruído, possíveis ruídos que vão ter por causa de movimento ou mudança de posição. E essas imagens foram capturadas por 3 semanas em diferentes locais e horários do dia e condições climáticas, para a gente ter maior variabilidade no dataset e poder mapear diferentes técnicas que são aplicadas pela DSLR com base nos locais, no horário do dia ou das condições climáticas. O processamento que é feito lá na DSLR vai mudar a qualidade da imagem. E aí ele capturou durante as 3 semanas para obter essas variações. E a gente tem aqui a especificação de cada dispositivo que foi utilizado. Então a gente vê que tem uma diferença no número de megapixels do sensor, da resolução da imagem que é gerada. E aí ele quantifica cada um desses parâmetros como ruim, medíocre, médio e excelente.
e excelente ao nosso target, que seria a imagem que foi produzida pela câmera DSLR. E aqui está a foto da configuração. Então, a gente tem um tripé com suporte que está com os 4 dispositivos. Então, a gente tem eles ordenados em cima do suporte e eles capturam a imagem no mesmo momento. E a gente vê que pode ter um problema nessa configuração. Então, qual o problema aconteceria aqui? A gente precisa das correspondências exatas do dataset para que o modelo ele aprenda o que deve ser melhorado. Então, a gente não quer modificar o conteúdo da imagem, mas a gente quer que o modelo consiga inserir a melhoria, produzir a melhoria baseado no treinamento que a gente faz, comparando as imagens dos dispositivos móveis e da câmera DSLR. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma diferença de posição. Então, a gente tem os smartphones colocados aqui e a DSLR com um certo desvio em relação à posição dos dispositivos móveis. Então, a gente vai ter uma diferença da imagem que vai ser gerada. A gente não vai ter a correspondência exata entre as imagens. Então a gente tem o problema do posicionamento da câmera. A gente tem também o problema do campo de visão da câmera. Então, dependendo da lente e da câmera que está sendo usada, a abertura ela pode ser maior ou menor. Isso também vai mudar o conteúdo que está sendo visto na imagem. E também tem o fator da distorção que a lente gera, que geralmente isso já é corrigido dentro do próprio aparelho. Mas a gente vê que para cada uma dos dispositivos a gente tem imagens que são bastante semelhantes, mas a gente tem algumas diferenças em relação à posição dos objetos e a localização deles dentro da imagem. E aí, antes de passar isso para a rede, antes da gente fazer o treinamento, a gente precisa ter uma etapa de ajuste dos dados para que a gente consiga utilizar esses dados no treinamento. E aí, basicamente, isso é feito utilizando o algoritmo SIFT, que vai encontrar descritores dentro da imagem, vai encontrar pontos que são semelhantes. Então, a gente vai fazer essas correspondências entre duas imagens, faz o corte naquela região que a gente encontrou as correspondências, a gente faz o match das features e aí aplica a correção da distorção para que a gente gere a imagem na mesma posição, com o mesmo ponto de vista e sem nenhuma distorção da perspectiva da câmera. A gente vai computar os descritores, realizar o matching e aí corta as imagens para que a gente consiga corrigir a posição e obter as correspondências exatas para realizar o treinamento do modelo. Então, considerando que a gente já obteve as imagens, e elas já foram processadas adequadamente, a gente tem as correspondências exatas entre os dispositivos e cada crop ele tem o conteúdo exato com diferença apenas da intensidade. Então o objetivo da gente vai ser minimizar o conjunto de pesos W, em que a imagem que a gente tem de entrada para o modelo, a diferença dela, a gente quer minimizar a diferença dela para a imagem de alta qualidade, que é a imagem da DSLR. Então, IS, que é o source, ele vai ser as imagens dos dispositivos móveis e o target da gente, que a gente quer otimizar, é que eles cheguem o máximo possível, sejam o mais semelhante possível à imagem que a gente obteve da DSLR. Então a gente quer minimizar essa diferença. E aí, no contexto dessa aplicação, como é que a gente minimiza essa diferença? Então, o que é que vai impactar a qualidade para que a gente
obtenha a correspondência e transforme uma imagem de um dispositivo móvel para uma imagem de uma câmera DSLR. Então, basicamente, a gente não vai utilizar uma lógica tradicional. A lógica que a gente vai utilizar para minimizar essa diferença, ela vai levar em consideração o conteúdo da imagem. Então, o conteúdo ele precisa ser o mesmo. A textura. Então, a textura que é gerada, ela precisa corresponder à textura que a câmera DSLR gerou. A cor também, ela precisa ser semelhante. E a gente vai ter uma lógica adicional que vai funcionar como uma regularização durante o treinamento. E aí, basicamente, o componente de cor a gente pode obter simplesmente tirando a diferença entre as imagens. A gente aplica um desfoque gaussiano, a gente embaça a imagem, e aí com o embaçamento a gente vai remover componentes de alta frequência da imagem. A gente vai remover detalhes. Removendo detalhes da imagem, a gente foca apenas nas regiões de baixa intensidade, que representam a cor naquela região. Então, a gente, aplicando o embaçamento, a gente simplesmente faz a diferença entre as imagens e consegue ter essa quantificação do quão semelhante a cor é naquela região. Então, a gente pode ver que na imagem a gente tem vários detalhes, são representados pelas bordas ou pela textura da parede. E aí quando a gente aplica o desfoque, quando a gente embaça a imagem, a gente perde essas informações de alta frequência. Então o que fica em predominante é a cor naquela região, é a cor naquela área. E aí se a gente tirar a diferença entre as duas imagens que estão desfocadas, a gente está tirando a diferença comparando se cada região ela tem cores que são equivalentes. Então essa vai ser a função de Loss que a gente vai estar utilizando para medir se as cores geradas pela imagem 1 dos dispositivos móveis ela está semelhante à imagem alvo, que é a imagem DSLR que a gente quer no final. E a gente pode ver, certo, que o erro do modelo, quando a gente utiliza essa função de Loss baseado na cor, utilizando desfoque, ele é menor do que se a gente comparar diretamente os pixels com o MSE. Diretamente a diferença dos quadrados de cada pixel sem aplicar o desfoque. E aí, para identificar o conteúdo, que é o outro termo de Loss, que a gente quer avaliar dentro da geração, ele vai ser a distância euclidiana entre dois mapas de features. Então a gente viu que uma rede convolucional, quando a gente passa a imagem, ela vai extrair um conjunto de features daquela imagem que representa o conteúdo que ela está vendo lá naquela entrada, naquele mapa de ativação. E aí as camadas convolucionais elas vão funcionar como um filtro que vai retornar para a gente um volume que extraiu certas características. Então, a gente pode utilizar uma rede convolucional que faz uma classificação, por exemplo, e aí a gente remove as últimas camadas que fazem a predição e utiliza apenas as partes iniciais, que são as camadas convolucionais que extraem as features. Então, se a gente utilizar essas camadas que extraem as features, a gente consegue gerar no final um mapa de ativação que extraiu certas características da imagem, que extraiu certas características baseadas no conteúdo que está dentro daquela imagem. E aí a gente tira a diferença entre as features da imagem alvo, da imagem DSLR, e as features da imagem que foi gerada pelo nosso modelo. A gente vai passar a imagem do dispositivo móvel para o nosso modelo que vai fazer a melhoria da imagem. Ele vai gerar para a gente uma imagem que deve ser próxima a essa aqui, a imagem DSLR.
e aí a gente computa as features dessa imagem que foi gerada. E aí a gente tira a diferença porque a ideia é que essas features da imagem gerada, elas sejam iguais às features da imagem alvo. Então a gente quer minimizar essa diferença, a gente quer que elas sejam o mais similares possível. Então com isso a gente consegue extrair o conteúdo de cada imagem, da imagem gerada e da imagem alvo, e essa vai ser a loss que vai representar o quão bom está sendo a nossa representação do conteúdo que o modelo ele vai estar gerando. E aí o terceiro termo era a loss de textura. E aí, basicamente, ao invés de utilizar uma função comum, os autores desse trabalho eles utilizam uma função baseada em ganhos. Então, o modelo ele vai aprender diretamente uma métrica que vai ser adequado para medir a textura. Então, basicamente, a gente vai ter o nosso modelo gerador, que vai gerar a imagem melhorada. E aí a gente vai ter um modelo adicional, que é um modelo discriminador. E aí esse modelo discriminador, ele vai dizer pra gente se essa imagem ela é real ou é fake. Então a imagem gerada, a imagem que a gente está simulando, seria a imagem fake. E a imagem real, a imagem alvo, é a imagem da câmera DSLR. E aí o objetivo da gente é tentar confundir esse modelo discriminador. É dar para ele uma imagem fake e fazer ele dizer que essa imagem é real. Se a gente conseguir isso, significa que a imagem que a gente está gerando ela está muito semelhante à imagem original da DSLR. E aí com isso a gente está conseguindo simular adequadamente o conteúdo que está lá dentro e a textura daquele conteúdo. Então, antes de passar para esse discriminador, é aplicado a operação de deixar a imagem em tom de cinza, porque a gente não quer que o modelo ele aprenda a perceber a cor da imagem, a gente quer que foque na textura. Então, da mesma forma que a gente utilizou o desfoque para remover as informações de textura, aqui a gente tira a informação de cor para que o modelo ele foque apenas na textura. E aí, durante o processo a gente faz essa diferença entre a resposta do discriminador com a imagem gerada e a imagem que era esperada. E aí essa vai ser a nossa terceira loss que representa a textura. E a quarta loss, ela vai funcionar como uma regularização, então ela vai suavizar as imagens produzidas, que é basicamente a gente utilizar o gradiente nas duas direções, x e y, multiplicados pela imagem que está sendo gerada. A imagem de exemplo passando pelo nosso gerador. E aí com isso a gente tem um termo adicional que funciona como uma regularização para controlar o treinamento e o quanto a gente está alterando a entrada para fazer a geração. Então o gradiente ele vai dar isso para a gente, ele vai controlar o nosso passo durante o treinamento. E aqui está uma representação, né, da arquitetura. Então basicamente a gente tem a arquitetura geradora, que vai aplicar uma série de camadas convolucionais, como a gente viu. Tem um bloco de skipping também, como várias arquiteturas que a gente viu anteriormente. E aí essa arquitetura geradora ela vai gerar para a gente uma imagem, que é a imagem simulada. E aí com a imagem simulada a gente consegue computar as nossas loss variacional e a loss de cor, comparando com a imagem alvo que é a imagem da câmera DSLR. E aí a gente tem também o modelo discriminador, que vai dizer para a gente se essa imagem é real ou não. Então,
ele vai receber ou uma imagem real ou uma imagem simulada, uma imagem melhorada, e vai dar para a gente uma resposta que a gente vai utilizar para computar o nosso termo que a quantifica a textura. E a gente tem também o termo que quantifica o conteúdo, que é passando pelo conjunto de camadas convolucionais de uma rede de classificação, que nesse caso foi utilizado a VGG19.